Ou seja... Ok. Frederico, com você. Obrigado. Estão me ouvindo, né? Bom, eu quero começar dizendo que é uma grande emoção, em primeiro lugar, estar entre vocês e destacar uma particularidade. Eu, pessoalmente, não faço parte do grupo dos exilados brasileiros no Chile. Mas vou fazer uma introdução para que vocês consigam me contextualizar. Quando o golpe aconteceu, em 73, eu vivia na Alemanha. Eu estava estudando na Universidade de Berlim, a Universidade Livre de Berlim, e na Escola de Cinema de Berlim, a Academia Brasileira Alemã de Cinema e Televisão. Acontece que, já antes do golpe, em 72, eu integrei um grupo em Berlim Ocidental, morando em Berlim Ocidental, que foi o Comitê do Chile, que começou um trabalho de solidariedade com o governo do Salvador Allende, solidariedade crítica, publicando uma revista mensal chamada Chile Nachrichten, Notícias do Chile, e alertando, né, para o estreitamento da conjuntura no Chile, os perigos, sobretudo quando chegou o momento do tancaço. Mas, fazendo publicações sobre a ofensiva do Pátria Libertad. Então, o Comitê do Chile, em Berlim Ocidental, ele teve uma grande penetração e fazendo um trabalho alternativo à cobertura da imprensa corporativa naquela época, né? O comitê, a iniciativa para a fundação do comitê foi de vários professores da Universidade Livre de Berlim, que conheciam o Chile, tinham visitado o Chile, tinham relações institucionais com professores das universidades chilenas e assim por diante. Bom, esse foi meu primeiro contato com o Chile, indireto, não é? O segundo momento foi a chegada de vocês, os chilenos, sobretudo chilenos na Alemanha Ocidental. E é interessante observar o seguinte, que com o golpe e o refúgio em diversas embaixadas, um grupo, sobretudo do PC chileno, e uma facção do PS chileno, vão conseguir asilo na Alemanha, na RDA, na ex-Alemanha Oriental. E a grande maioria do Partido Socialista chileno, e sobretudo do MIR, eles vão conseguir asilo na Alemanha Ocidental. Grande parte em Berlim Ocidental, Hamburgo e talvez Colônia. E aí começa um trabalho dos comitês, porque já havia vários comitês na Alemanha, de solidariedade com o Chile, de alocação de recursos, de apoio aos exilados que chegavam, não é? Nesse ínterim, eu tive que, porque eu não tinha o certificado de conclusão do curso colegial alemão, fazer uma complementação para o acesso à universidade, e tive que mudar para Hamburgo por 2 anos, e lá a Associação dos Estudantes Latino-Americanos, a ELA, naquele momento, é fácil imaginar, latino-americanos muito mobilizados, muito tocados pelo processo em andamento no Chile. 5 meses antes do golpe, um grupo estava motivado a viajar ao Chile e se integrar
a luta popular e tal. E aí o tancaço foi o sinal de alerta, né? Cuidado que não é por aí. Então, esse foi o segundo momento, né? Entre o tancaço, o golpe e a chegada dos exilados. Agora vem uma revelação que talvez a maioria de vocês não sabe, e que eu também não fiz muita questão de alardear nessas últimas décadas, né? É o seguinte: eu estive no Chile em 75, como diretor de produção de um documentário. E sobre essa história eu estou escrevendo um capítulo para um livro de crônicas do Chile, que eu devo para uma editora, ainda não consegui terminar, para a editora Lomo, em Santiago, e que foi uma aventura limite para mim, porque vocês hão de lembrar da famosa imagem do bombardeio da Moneda, lembra? O avião passando por cima da Moneda e despejando bombas no Palácio do Governo. Essas imagens, elas foram registradas por um cinegrafista alemão, pelo Peter Helmich. E o Peter Helmich, ele estava hospedado no Hotel Carreira, que formava um ângulo de 90 graus com o Palácio da Moneda, ali naquele complexo, naquela praça enorme. Só que era toque de queda. E ninguém podia abandonar o hotel. Então, o Helmut pegou a câmera 16mm dele, abriu a janela do banheiro e, com o pé em cima do toalete e o ombro encostado na parede, ele conseguiu fazer aquele registro, que ganhou o mundo. Bem, o Helmut era de Berlim Ocidental, cinegrafista, mas ele tinha sido contratado pela produtora Scheumann-Reinowski, de Berlim Oriental, que, a época em que o Helmut está no Chile, poucos meses, uns 2 meses antes do golpe, se dividia em 2 equipes. A do Helmut, que estava fazendo uma cobertura mais institucional, perto do Allende, etc., e uma outra equipe que estava fazendo uma cobertura da extrema-direita, com infiltrações, né, fazendo de conta que eram aliados da extrema-direita e tal. O Helmut, essa equipe que estava fazendo trabalho com a extrema-direita, no dia do golpe, foi-se embora, conseguiu voltar para a Alemanha Oriental. A equipe do Helmut ficou mais 2, 3 semanas, ao ponto de fazer a primeira entrevista com o Pinochet, que redundou num documentário, com a câmera já registrando imagens enquanto não tinha sido dado o, né, roda-se, action, e o Pinochet falando palavrões e amontoando o uniforme dele. Esse curta-metragem ganhou um prêmio, não me lembro mais do título. E o Helmut conseguiu a tolerância ou a simpatia da junta nos primeiros dias e foi autorizado a acompanhar a junta até um campo de concentração, que eu acho que foi lá no Atacama. E durante essa filmagem no Atacama, ele conseguiu entrevistar presos políticos, que era um campo de concentração, né? Bom, depois dessa filmagem infiltrada do Helmut, o Helmut também corre perigo. E aí ele também retorna para a Alemanha. Resultado, as 2 equipes tinham juntado milhares de metros de filmagem e começaram a montar filmes que foram sendo montados de forma acelerada e colocadas em festivais. E aí ficaram proibidos de retornar ao Chile, né? Pessoas não gratas. Em 75, o Helmut, que eu não conhecia, me procura através de uma produtora de Berlim, porque sabia que eu falava espanhol, para saber se eu poderia integrar uma equipe. Foram 3 almoços numa pizzaria de Berlim Ocidental, né, até que ele abriu o jogo e disse que não nos ia mandar para o Vietnã, que estava
naquela campanha final de libertação, a saída dos americanos do Vietnã, mas que a intenção era enviar uma equipe para o Chile para fazer um documentário sobre a resistência. Bom, os três que estavam na mesa gelamos, porque o perigo que corre uma equipe de documentarista fazendo um documentário sobre a resistência era evidente, né? Bem, tivemos 2 semanas para pensar, decidir, e eu tomei a parada. Eu era moleque ainda, né? Estava com 20 e poucos anos. Bem, e nós fomos ao Chile, aos trancos e barrancos, e cometemos um erro, né? Que nos foi cobrado em Santiago logo pelo secretário de imprensa do Pinochet, que era o Federico Willoughby, que nos disse, porque nós tínhamos que ter uma credencial, né? Eu não lhes creio uma puta palavra, porque o nosso script era o seguinte, era fazer filmagem do Chile, do turismo, das belezas naturais, dos êxitos econômicos e tal, né? 2 anos depois do golpe, e ele falou que não acreditava na gente. Mesmo assim, nos deu a credencial, num jogo duplo que nós começamos a entender durante a filmagem. Por quê? Nós tivemos que aquecer, tolerar, acompanhar emissários da junta, né, visitando populações, militares, saindo e tal. E durante esse acompanhamento, o que fazia a junta? Ela nos filmando. Tanto é que um dia nós somos obrigados a acompanhar a junta até um feriado do patrono da Marinha e vamos para um restaurante em Vinha del Mar, e aí nós entramos e depois de 10 minutos de conversa, chega a dona do restaurante e diz assim, eu vi vocês na televisão. E a gente não sabia disso, né? Bem, para fechar, essa história termina da seguinte maneira, eu, como diziam os chilenos, dizem, entre galhos de medianoite, me escapei com 3 bolsas cheias de material filmado, nós tínhamos mais ou menos ali umas 4 horas de material filmado, e eu deixei a equipe antes, 2 semanas antes, e fui para Buenos Aires, de Buenos Aires fui para a Alemanha para salvar esse material. E o técnico de som, que não falava espanhol, nem o cinegrafista, né, que era um inglês, residente em Berlim, eles contrataram um intérprete, o chileno, né, que os ajudou, então, a completar as entrevistas que faziam falta para o filme. Esse filme chama, traduzido ao espanhol, em alemão ele foi traduzido de um verso do Neruda. Esse verso diz, um minuto de oscuridade não nos enceguecerá. Um minuto de escuridão não nos deixa cegos. É um verso de um poema do Neruda, e ele foi traduzido para o alemão. Então, eu vou mandar para vocês depois, a pedido. Aí a Angelina faz o favor, eu remeto o link do filme para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando, né? Bem, isso não terminou, o filme não terminou aí, apesar de lançado. Eu, em Berlim Ocidental, recebi a visita de uma agência de turismo, querendo saber, chilena, um filial na Alemanha, querendo saber como é que foi a nossa filmagem no Chile, se estavam satisfeitos. Tá? Era o pessoal da DINA. O pessoal da DINA contratado pela DINA para fazer o levantamento de endereço, de telefone e tal. Uma perseguição elegante, mas absolutamente ativa. Bem, essa história não termina bem, porque anos atrás, por coincidência, eu topo no Chile com uma notícia de que um dos diretores da produtora de Berlim Oriental, o Walter Reinowski, participava em 1990, 93, por aí, de um festival em Vinha del Mar, e disse que ele tinha dirigido esse filme que nós fizemos, porque ele não podia ir ao Chile, né?
Então, eu dei entrada agora, há pouco tempo, a uma ação judicial de reconsideração de direitos autorais, que eu acho que é o meu direito. Bem, então, amigos, eu queria começar dizendo o seguinte, que embarcando no avião para o presente, eu queria compartilhar com vocês alguns olhares meus, né, dados sobre o Chile na conjuntura atual, que é o que interessa. E muitos de vocês certamente sabem, mas o Chile é o maior produtor de cobre do mundo, com 27% da produção global. É uma das mais importantes e últimas reservas de matérias-primas da economia global, portanto, exposto a pressões e intervenções internacionais, como se sabe desde o governo Allende. A mineração internacional está destruindo a Cordilheira dos Andes, do Peru até o Chile. Isso é muito dramático e é verdadeiro, com gravíssimos impactos, aumento da temperatura, degelo dos glaciares, escasseamento de água, desertificação. Sintomas estudados pela nova disciplina do antropoceno, que é a devastação da superfície terrestre. Bom, muitos dirão, claro, crise climática global, sem dúvida. Mas a mineração está castigando o Chile e o Peru também, sobretudo o sul do Peru, de uma forma dramática e provocando o surgimento de movimentos populares e tal. E até o próprio Castillo, né, presidente do Peru, tem a sua origem nesses movimentos. Como conclusão sucinta, eu diria que não há, no curto e médio prazo, vislumbre de que o Chile deixe de ser mero produtor, exportador de commodities. Papel, cobre, papel, celulose, produtos alimentícios, sobretudo frutas, né? E é mais, não há indicadores de que a tal Aliança do Pacífico, capitaneada na outra ponta pela China, tenha estimulado a reindustrialização após a arrasadora privatização da economia pelo neoliberalismo pinochetista. Agora, no âmbito político, aqui podemos observar algumas tradições ou tabus, que não sei se a percepção de vocês também o confirmou, confirma, que vão, assim, parecem acordos não tácitos, mas não escritos, mas tácitos, que vão da extrema-direita à centro-esquerda no Chile, que é o tensionamento de conflitos fronteiriços, principalmente com a Bolívia, mas também com a Argentina, uma linha dura, né, permeando o espaço político, de negação à saída ao mar cobrada pela Bolívia e uma perpetuação daquela narrativa da Guerra do Pacífico, né, que, na verdade, foi a Guerra do Salitre, né, financiada por capital britânico, no final do século XIX. Unindo, e essa Guerra do Pacífico, ela é celebrada todos os anos religiosamente, né, uma tentativa de perpetuação e de união da população em torno da vitória militar sobre o Peru e a Bolívia em 1873. Isso não mudou durante os governos da concertação e, pelo que eu tenho acompanhado, tampouco foi tema
da campanha presidencial e do governo, do breve governo até agora, dos 18 meses do governo do Boric, do Gabriel Boric. Outro cenário problemático é o tal conflito Mapuche. Conflito, entre aspas, conflito Mapuche, entre aspas, porque ele é assim definido pela sociedade branca do Chile, né? Um conflito aberto por essa sociedade branca mediante o esquartejamento da Araucânia, através da colonização iniciada em meados do século XIX. A Concertação teve uma grande oportunidade de desescalar esse conflito na Araucânia durante o governo de Michel Bachelet. Eu quero lembrar que, naquela época, o então coordenador do governo para a questão, o jurista e atual senador Francisco Huenchulia, democrata cristão progressista em Mapuche, durante mais de um ano reuniu-se com liderança das comunidades e também com representantes dos ruralistas brancos, de origem alemã, suíça, francesa, elaborando um muito elogiado diagnóstico e roteiro de ações, mas ele foi freado e isolado dentro do próprio governo Bachelet, que jogou por terra a agenda de desescalação e início de uma tentativa de redistribuição das terras na Araucânia. O que isso provocou? Isso gerou um movimento, né, de resistência armada, guerrilheira, que já vinha sendo alimentado pela CAM, a coordenadora Arauco Maieco, que declarou, já no ano passado, que ela não queria diálogo nem com o Gabriel Boric. Em que pese uma escorregada no início do governo, porque a então ministra da Justiça do Interior, né, ela fez uma visita toda atabalhoada, araucânia e tal, e nem conseguindo chegar até as comunidades, ela foi freada e foi ameaçada com árvore, né? E aí todo o grupo teve que voltar para Santiago. Bem, tempo depois, esse e outros erros conduziram à demissão da ministra. E para fechar essa introdução, eu quero destacar um aspecto fundamental para leitura e interpretação da cultura, que vai se esboçando perigosamente em todo o Cone Sul aqui da América Latina, né? Que é o crescimento da extrema-direita. De poucos anos para cá, ele, sem dúvida, foi turbinado pelo chamado Deep State trumpista, né, nos Estados Unidos. Mas eu quero chamar a atenção a um aspecto que merece mais publicidade, mais reflexão. E aí também tem o meia-culpa que não foi feito pela Alemanha, porque a Alemanha foi desnazificada, né, nos anos 50, durante a ocupação dos aliados, né, com milhares de processos a ex-membros do Partido Nazista, mas ela não exportou positivamente esse processo de desnazificação para as suas colônias da América Latina, né? Então, o que acontece? Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, começa uma imigração clandestina, em parte, massiva, de europeus nazistas para a Argentina e para o Chile, principalmente. Perdão. Mas também para o Brasil. E na Argentina e no Chile foram, sobretudo, alemães e croatas. E entre os croatas, a famosa Ustaša, que era uma divisão nazifascista, né,
que tinha participado de crimes de guerra e tal, e que emigrou para a Argentina, para o Chile, e do Chile para a província de Santa Cruz, na Bolívia, gestando lá o movimento golpista contra os presidentes Evo Morales e também agora contra o Luiz Arce, né? Bem, dessa extrema-direita descende, dessa extrema-direita nazista, né, que entrou em empate clandestinamente com o passaporte falso da Cruz Vermelha e tal, é descendente o atual líder da extrema-direita chilena, do Partido Republicano, que é o José Antônio Kast. Né? O pai dele era um oficial nazista que conseguiu visto bom para entrar no Chile, e o Kast foi um dos primeiros que veio abraçar o Bolsonaro durante a sua campanha presidencial no Brasil, e está estreitamente enredado com a extrema-direita da Venezuela e da Espanha, encabeçada pelo Vox, do Santiago Abascal. Bom, então agradeço a atenção e a essa introdução, né? Uma contextualização mais geral do Chile, e queria então adiantar a página para outubro de 2019 e destacar alguns eventos que conduziram à atual conjuntura, né? Primeiro, os motivos do famoso estouro, o estalido social. Fez fama aquela frase, né, que muitos de vocês devem estar lembradas, que, né, um cartaz começou a se popularizar em Santiago, que dizia: não são 30 pesos, mas são 30 anos. Né? Então, remetendo ao legado da concertação. Né? Quer dizer, que legado é esse? E eu queria citar aqui uma oportuna síntese feita pelo Felipe Portales Cifuentes, que é um sociólogo da Universidade do Chile, que, né, nos facilita a compreensão do estalido social. Né? Diz o Cifuentes que o que efetivamente ocorreu é que a concertação tinha disfarçado, né, uma espécie de pacto da transição com a extrema-direita pinochetista, mas que ela não estava em condições políticas de admitir publicamente. Né? E esse pacto da transição implicou que eventuais mudanças estruturais na sociedade chilena deveriam contar com a aquiescência, com a permissão da própria direita. Né? Essa direita brutal da ditadura que tinha imposto um modelo neoliberal, inclusive através da Constituição, a qual já chegaremos em alguns minutos. E então a concertação se subordinou ao modelo, né, herdado, legado pela ditadura, que foram a destruição dos direitos trabalhistas, a privatização dos serviços públicos, né, sobretudo o sistema de aposentadoria, a criação das AFPs, a privatização da aposentadoria através de fundos privados, a privatização da saúde mediante as seguradoras ISAPs, a privatização do ensino mediante a introdução de escolas e universidades privadas, com obrigatoriedade de mensalidade. Né? Então, hoje, se vocês tinham um filho na Universidade do Chile, né, pública, né, um curso de física, né, custa $350 ao mês. A privatização em grande escala do setor estratégico da mineração, a adoção de um sistema tributário que permite a sonegação e a fuga de grandes
fortunas para paraísos fiscais, e o que é particularmente dramático e sintomático também, eu diria eu, foi o esquartejamento literal das centrais e do movimento sindical com a instituição de sindicatos geograficamente restritos, né, restritos à empresa, assim como a desativação e a condenação, a irrelevância praticamente de cooperativas e associações de moradores, né? Então, essas medidas, elas não foram adotadas por consenso, mas elas foram toleradas, né? E apesar da diminuição a gente pode dizer assim, sem dúvida, entre 1990 e 2008, a concertação conseguiu reduzir a pobreza de quase 39% para aproximadamente 14%. Quase reduzir a um terço. Mas, segundo o World Inequality Report, o relatório da desigualdade mundial, do ano passado, de 2022, a parcela de 1% mais rica do Chile concentra, em 2022, 49,6% de toda a riqueza do país. Bom, em 2019, portanto, 4 anos atrás, um grupo de escolares, né, chega a uma estação de metrô em Santiago, né, que anuncia um aumento de 30% da passagem. A garotada diz, nem mortos, então aí começa a saltar a catraca. E atrás da garotada, o povo. E aí começou, estourou, entendeu? Outubro de 2019. Quer dizer, não foram 30 pesos. Aí começa as comunidades periféricas, as populações começam a ir para a rua, populações há anos massacradas pelos carabineiros, né, pela polícia militarizada. Esses movimentos convergem para a rua, para a Praça Itália, com o movimento estudantil, né? E eis aí, né, a formação, né, de um movimento de massas que, no final de outubro de 2019, numa sexta-feira, consegue concentrar em torno de 1,5 milhão de pessoas ali ao redor da Praça Itália, Baquedano, até as margens do Rio Mapocho, né? Num concerto de unanimidade, não queremos mais o sistema e não queremos mais a Constituição, que é também uma consigna, uma cobrança que começa a ecoar nessas manifestações das sextas-feiras na Praça Itália. Agora, essa grande manifestação, né, que ganhou fotos e vídeos, ela não... a metade dessa manifestação era a classe média. E se a gente tentar entender a alta votação do Boric, nós vamos também entender o seguinte, que nos 56% de votos que consagraram a vitória do Boric no segundo turno, contra os 44% do Castro, nós temos uma votação de protesto, mas não temos uma votação ideológica. Tá? Nós temos uma votação da esperança, na mudança, projeções, né? Sem uma coordenação política nacional, uma esquerda fracionada. O próprio Boric pertencia
a um grupo que, juntos, com 9 outras facções, formaram uma frente ampla, né, que consegue um grande número de deputados, mas na primeira tentativa havia perdido a eleição para o Pinheira, né, a eleição presidencial. Mas por um lado, assim, uma esquerda de origem acadêmica, sem raízes sociais, com exceção do Partido Comunista, né, que naquela altura, anos atrás, tinha 5%, 6% do eleitorado, mas com uma a CUT chilena, Central Única dos Trabalhadores, bastante combativa, mas não o suficiente para liderar e coordenar esse movimento espontâneo de massas que brotou em outubro de 2019 e que entra em refluxo, sobretudo, por 2 fatores. Uma repressão violentíssima dos carabineiros, violentíssima, nos estertores do governo Pinheira, já vou terminando, e o início da pandemia. Tá? Então, temos a eleição do Boric, temos, antes da eleição do Boric, o plebiscito de outubro de 2020, no qual 80% dos eleitores votaram a favor de uma nova Constituição, mas com uma baixa participação eleitoral, apenas 51%. Preste atenção nisso. Muita classe média nas manifestações, sobretudo na última grande manifestação de massa, baixa participação eleitoral que vem desde as eleições ocorridas durante a concertação. Terceiro, o rechaço. 62% do eleitorado rejeitando o projeto da nova Constituição elaborado pela Constituinte paritária, que tinha sido eleita entre 2020 e 2021, né? Paritária, mulheres em igual número que homens, e cadeiras reservadas para os povos originários. Uma Constituinte que elabora, aos trancos e barrancos, um projeto alternativo de Constituição, cuja elaboração demorou quase um ano, e que foi rejeitado por 62% do eleitorado pelos seguintes principais motivos: contra o Estado plurinacional sugerido, contra o direito ao aborto, contra a reeleição do presidente, que no Chile, né, é um mandato restrito a 4 anos, contra uma profunda reforma da justiça, do judiciário, sobretudo contra um sistema de justiça complementar, alternativo, segundo as definições do projeto constitucional, que tinha sido elaborado, pela Constituinte, dos 150 constituintes de 21 e 22. Ali se propunha que os povos originários, Mapuche, Aimaras, do norte do país, tivessem direito à sua própria justiça e jurisprudência. Complicado. A extinção, contra a extinção do Senado, proposto por esse projeto constitucional, entre outros. Isso gerou uma animosidade, né, que, evidentemente, foi turbinada pela mídia conservadora, né? Bom, chegamos ao quarto ponto, e aqui eu finalizo minha abertura, e o governo Boric, assim, no labirinto, né? Olha, pesquisas são subjetivas, são passíveis de ceticismo, mas vamos lá. O Boric, meio ano atrás, tinha conseguido a sua melhor aprovação na pesquisa, com 35%, e
Agora, 2 meses atrás, a aprovação caiu para 28% e com o crescimento da desaprovação para 66%. Claro, dados do Instituto CADEM, que é conservador, mas, ainda assim, indicadores de muita preocupação no Chile. Haja vista a ofensiva, agora recente, do bloco conservador do parlamento, com acusações do ministro da educação, de erotização do currículo escolar, uma cópia ainda, né, daquela fake news bolsonarista, como é que era, da mamadeira e piroca, esse tipo. Há uma ofensiva muito forte, e mais ou menos 35% do eleitorado, segundo pesquisas, se pronunciando a favor da ditadura Pinochet e de um candidato à sua semelhança, após o governo Boric, né? Bom, o Boric, aos trancos e barrancos, ele, em 1 ano e meio, conseguiu alguns êxitos, eu vou citar 3 aqui deles, os principais. Um desempenho positivo na economia, com aumento dos investimentos, inclusive estrangeiros, inflação baixando, né? Seria, assim, um discurso. Temos o aumento do salário mínimo, que foi de 280 a 300 mil para 400 mil pesos, beneficiando quase 1 milhão de trabalhadoras e trabalhadores, e a eliminação do antigo Copago, e a instituição da gratuidade total no sistema de saúde pública. O Copago era o seguinte, era a parcela que nós pagávamos ao sistema público, né? E ele foi abolido, então agora é gratuidade total, né? Bem, de lá para cá, só insucesso, né? Derrotas no parlamento, do projeto de reforma tributária, e o governo meio que emparedado, né? Meio que emparedado. Por quê? Eu termino com a última frase, dizendo que a minha percepção é a falta de enraizamento e base popular e uma busca desesperada de aliados, né? Que ainda não ocorre. Eu vou abrir um pouquinho aqui a minha janela, que está ficando escuro. Eu me inscrevi aí, não sei se viu a minha mão aí, eu achei a minha mão meio pequena ali. A inscrição é feita automática, já está lá registrado. Esperem. Eu respeitei os 20, 30 minutos? Não, mas não tem importância. Não, mas... Está tudo bem. Duvido que alguém respeite. A experiência mostra que é uma simples indicação. O Biratã, sim, você levantou a mão e é interessante, porque eu vi que aparece automaticamente uma fila de espera, entende? Então, vou só agradecer ao Frederico, dizer a ele que, enfim, para mim, que estou acompanhando pouco o Chile, em todo caso, sua exposição foi muito interessante. Eu vi que a Leda pediu os links depois dos documentários, a gente quer ver, mas, enfim, vamos passar direto para o debate. O Biratã, então, levantou a mão primeiro e você está vendo, o Belúcio, a fila de espera? Estou vendo sim. Temos o Biratã Então, tá. E depois o Pisolato já inscrito também. Isso, então tá bom. Então, te deixo administrar aí a fila dos debatedores. Bueno, posso falar? Oi? Pode sim. Bom, saudar, então,
Angelina e o Frederico, aí em nome deles saúdo todos os companheiros e companheiras. Não, eu achei muito boa a exposição do Frederico, né? Ela parte de muitos dados empíricos e de vivência também, importante, e eu tenho uma relação com o Chile muito permanente, né? Eu cheguei lá no Chile, trocado pelo embaixador suíço, com 70 prisioneiros, em 1970. O Frederico deve se lembrar disso, né? E lá a gente teve uma militância social e com a esquerda chilena muito próximo, inclusive no período com o MIR, com o Partido Socialista, e mesmo com o Partido Comunista também. E depois, no golpe, ainda entrei na clandestinidade lá para tentar a resistência, mas depois não foi. Como não houve racha nas Forças Armadas, os próprios chilenos pediram para a gente se exilar, a gente acabamos entrando no refúgio de Padre Hurtado, para depois dali eu fui para Cuba. Mas voltando ao Chile, eu queria, dialogando inclusive com a intervenção do Frederico, queria complementar alguns elementos que vai na mesma linha dele, que quando dá o golpe militar, né, 6 meses depois, a junta militar, em março de 74, faz uma declaração de princípios, que é uma declaração que vai ser a declaração de princípio para a Constituição de 80. Essa Constituição de 80, ela foi elaborada por Jaime Guzmán, que era o ideólogo da Pátria Libertad e da direita extrema do Chile, e aí eles criam o Estado subsidiário, ou seja, o Estado não é para servir em política, para estar subordinado ao setor privado. E, a partir daí, implanta o modelo neoliberal. E essa Constituição, inclusive, por isso é muito importante o processo constituinte de suceder essa Constituição. Porque, feito isso, houve uma crise em 1983 econômica, do modelo deles lá econômico e mesmo neoliberal, e nesse período se funda o Frente Patriótico Manuel Rodrigues, que é um braço armado do Partido Comunista. E, em 86, eu vou pulando rápido aqui, em 86, eles fazem uma operação que chama Operação Siglo XX, que é importante vocês conhecerem, tem vários, tem uma da Verdugo, que escreveu um livro muito bom, Operação Siglo XX, e tem no YouTube, tem vários depoimentos, que eles fazem com armas que os cubanos mandaram para eles, um atentado com bazuca, com coete e tudo. Quer dizer, o Pinochet se escapou por milagre, porque ele estava no último carro, eram 3 carros, e quando chegou no sítio dele, o Melocotão lá, ele estava apavorado, ele achou que estava sofrendo um golpe dos próprios militares. Depois é que ele descobriu que era a guerrilha. E aí, imediatamente, depois, no ano seguinte, 87, é importante para a gente ver o processo de conciliação da concertação e da atuação, inclusive, da direita internacional nessa concertação. No ano feito esse atentado, dizer, 87, a Democracia Cristã e o Partido Socialista começam uma negociação com a direita e com os Estados Unidos e com setores da social-democracia europeia para uma transição negociada. Essa é a origem do negócio. A origem está aí. A Constituição de 80, que é uma Constituição subsidiária, que o Estado não faz nada para a sociedade, sim para o setor privado, né? Subordina ao setor privado, e o outro lado é essa concertação aí de uma transição que não muda o modelo neoliberal, né? E muito bem colocado pelo Frederico, né? Nós vamos ter a primeira rebelião no Chile em 2006, né? Pulando ali já o plebiscito de 88, que ganhou, aí termina, faz a transição a partir da vitória do plebiscito com 55,9% dos votos, aí se elege o Patrício Alvim,
que é um democrata cristão que ajudou a dar o golpe no Allende, né? E se forma a concertação com o Partido Socialista, com a democracia cristã e com um partido que é dissidência de vários lugares, do PS, o Partido pela Democracia, né? E vão governar durante mais de 20 anos, sem mexer o modelo neoliberal, né? E aí o endividamento das pessoas é muito grande no setor de educação. O exemplo que o Frederico deu do que é um curso lá de $350 por mês, quer dizer, eles conseguem pegar o ensino público e entregar para uma empresa privada para administrar e cobrar a mensalidade das pessoas. Então, a classe média está endividada nesse processo, os setores populares nem se fala, e há uma revolta do movimento secundarista, que é chamado os pinguim, que era o uniforme deles, era uma forma de um colarinho de pinguim, e que ficam durante 4 meses em luta, tipo, né, uma rebelião muito massiva dos estudantes e com apoio da população. Depois, né, nós vamos ter, em 2011, outra rebelião, que é a rebelião estudantil universitária, que é 2011, que eu, inclusive, tive a oportunidade de participar de uma dessas manifestações, porque a minha mulher é chilena, então eu vou todos os anos ao Chile, e coincidiu com a minha ida ao Chile essas manifestações, e ali surgiu o Boric, a Camila Vallejo, a Carol Cariola, várias lideranças jovens, né, do PC, que o PC que estava excluído da concertação, né, e essa juventude é que vai fazer uma nova geração de políticos, que o Boric vão entrar na Frente Ampla, que é uma frente que congrega mais de 20 organizações, de esquerda, de centro-esquerda, né? E o PC também se fortalece, porque a reforma no governo da Bachelet, no segundo governo da Bachelet, em 2013, há o plebiscito, o sistema distrital binominal, que era impossível por eleger só 2 deputados por distrito. Então, consegue fazer uma pequena reforma nisso, e aí o PC consegue eleger, né, vários dirigentes que eram desses movimentos, como a Camila Vallejo, a Cariola, o Daniel Jaduí se elege prefeito de Recoleta, que é um bairro lá, Santiago tem várias prefeituras, né? A dimensão de Santiago, quem pensa que é um município, ali tem várias municipalidades, e ele pega a Recoleta na parte norte da cidade. E o Daniel passa a fazer um governo com participação popular, com programas sociais, a farmácia popular, e se torna uma referência, inclusive, para a população. E aí nós vamos ter um fenômeno interessante, porque é o seguinte: quando vem a questão da eleição presidencial, em 2021, se forma o Aprovo Dignidade, que é uma aliança do Partido Comunista com a Frente Ampla, para ter a candidatura a presidente. De um lado está o Boric, do outro está o Daniel Jaduí. O Daniel Jaduí, paradoxalmente, ele é preferencialmente, pelas pesquisas de opinião, o melhor candidato, pelas pesquisas, mas ele se submete, o partido comete um erro de fazer uma primária com a turma da Frente Ampla com o Boric, e aí a campanha da primária, que pode votar todo mundo, inclusive a direita pode votar, a direita atacou violentamente o Daniel Jaduí como um comunista perigoso, né? Fez campanhas violentas, e o Daniel perdeu a eleição para o Boric. Então, ali já começava, né, essa questão. E aí, eu pulei ali o estaído social, né? Acabei entrando ali. O estaído social é uma rebelião generalizada, é uma insurreição, né? Que o Frederico já enunciou ali como foi, né? E que as organizações no Chile, com a conciliação que a concertação faz, mantendo o modelo neoliberal,
as pessoas não acreditam mais nos partidos da institucionalidade. E aí, né, a rebelião passa a ser um elemento de repulsa à institucionalidade, né? E aí surge, né, os movimentos autônomos. Havia um movimento muito de bases de organização regionalizada, distritais, e que ganham, né, consegue fazer do parlamento onde governa o Pinheira e que arrancar uma constituinte com paridade de gênero, né, ou seja, um avanço extraordinário, e se elege dos 155 deputados, né, consegue 155 deputados, 2/3 disso. Mas o que acontece? Né? Vem logo em seguida a eleição no mesmo ano tem a eleição do Boric. Primeiro turno ele tem uma votação menor que a do Kass, e o elemento decisivo para ganhar a eleição foi, né, aumentou 1,2 milhões de votos no segundo turno, que foi as pessoas que foram votar, que eram dos movimentos do estalido social. Pela primeira Mas vez. o voto não era obrigatório. O voto no Chile era voluntário desde o período da redemocratização. Aí acontece, né, a vitória do Boric. Evidente que a Constituinte faz bandeiras avançadíssimas, como enunciou o Frederico ali, né? A questão do Estado multinacional e a questão do aborto passa a ser um tabu também nessa discussão. E do ponto de vista, né, da vitória que eles tinham 2/3 dos constituintes. Eles não precisariam fazer plebiscito nenhum depois disso aí. Então, o plebiscito para referendar a Constituição, feita por 2/3 da maioria dos setores de esquerda e centro-esquerda, pega uma conjuntura de inflexão para a esquerda e para os setores populares, que é o governo do Boric, com o desgaste que tem um governo no seu início, né? Uma campanha publicitária anticomunista colocando que as pessoas quem tinha uma casa, 2 casas, 3 ia perder, ia ficar só com uma, e mesmo na sua casa teria que repartir a casa para morar mais gente, e assim por diante, né? E aí o voto é obrigatório, diferentemente da tradição de todo esse período, que o voto é voluntário. Então, aqueles setores o elemento do voto obrigatório e a campanha reacionária contra e anticomunista, né, levou a 62% de rejeição. Então, nós estamos vivendo, né, um processo chileno onde os partidos da institucionalidade desgastados, que a população não acredita, o pessoal que se organizou a partir do estalido social não organizou partido. Aí tem o debate da importância de ter partido, e aí os setores tradicionais que têm partido, numa conjuntura adversa para a esquerda, ganham a eleição. Aconteceu isso na Argentina, né? E então o processo chileno é um processo aberto, é um processo que vai ter de novo grandes rebeliões, porque ninguém aguenta viver com o modelo neoliberal chileno. Hoje tu está endividado com a educação, está endividado com a saúde, né? A aposentadoria da capitalização, onde o patrão não contribui com nenhum centavo, né? O modelo de capitalização é como se qualquer um de nós fosse pegar uma poupança, abrisse uma poupança para se aposentar com o próprio dinheiro. Né? O Estado não dava nada, o setor privado também tampouco. Então, nós temos aí um desemprego muito grande no Chile, uma informalidade muito grande, né? Eu encerro aqui a minha consideração, né? E dizer que a situação do Chile é uma situação ainda em processo de disputa e que vão ter grandes emoções aí pela frente. Muito bem. Sim. Vamos passar agora para o Pisolato.
Embora o Frederico estava levantando a mão aí, querendo talvez fazer uma Eu parte. queria, se me rapidinho. permitem. Tá, eu só ia também fazer uma questão de ordem aqui. Claro. Para as próximas, como somos muitos, para permitir que também todos possam falar, vamos buscar ser sintético, né? E deixando aqui perguntas e tal, Frederico. Vamos lá. Frederico. O Biratã, muito potencial a sua contribuição, complementou dados que eu não abordei com a profundidade que você abordou, te agradeço, e queria agregar o seguinte, o voto involuntário despolitizou completamente as eleições, concorda? Bem, agora há um elemento que fortaleceu a baixa participação eleitoral e favoreceu o estouro social, que é o seguinte, é o regime da porta giratória. Dentro da própria concertação, ministro, secretário de Estado, etc., saindo da iniciativa privada, até para o governo, vice-versa, o tempo todo, em grandes empresas. Para vocês terem uma ideia, o maior clã familiar, a maior fortuna do Chile, a família Luckett, tem no seu conselho empresarial, que vai da mineria, da mineração, passando por ferrovias, papel e celulose, navegação, Banco do Chile e Canal 13, isso é tudo Luckett. Tá? Você tem representantes do PS, do PPD, só o PT. Sim. O PS virou um partido de centro-direita, de empresários. Então, existe um repúdio, entendeu? Pela corrupção. Veja, o dono da SQM, a maior empresa de lítio no Chile, vem atrasando um projeto estatal de administração do lítio, como existe na Bolívia, porque quem é o dono da SQM? O ex-genro do Pinochet. Sim. Entende? Sim, o outro mais rico do Chile é o genro do Pinochet. Então, eu queria complementar isso. Existe um repúdio e uma percepção de que a política sujou devido ao seu entrelaçamento com a grana, com o dinheiro, e muito dinheiro. Era isso. Ok. Obrigado, Frederico. Não. Agora, o Henrique Pisolato, por favor. Boa tarde, um abraço caloroso a todos aí, ainda mais com o frio. A minha experiência com o Chile é bem mais residual. Eu só tive 2 vezes, uma vez como representante da CUT, já no final, do No Pinochet, e depois, na época da Previ, num evento para estudar as FPs, a previdência deles. Portanto, o meu retrovisor é bastante embaçado, mas eu estou mais preocupado com o para-brisa. E aí eu queria aproveitar a sabedoria e experiência do Frederico para perguntar, até porque tem muitas coincidências nesses movimentos, perguntar se o Cóndor sigue volando. Apenas mudaram os principais agentes, não são mais os milicos, como antigamente, os tanques e os fuzis, e hoje eles já diversificaram os agentes deles, principalmente com as togas e com as canetas. É o que a gente está acompanhando um pouco da Argentina, né, o que nós passamos aqui, o que foi em toda a América Latina, e também qual é a ideia para a gente sair um pouco desse Guantánamo, que muito disfarçadamente substituiu os verdugos dos porões e hoje se faz via televisão ou se faz os tribunais de inquisição em praça pública. E as pessoas seguem sendo torturadas de uma forma muito mais sofisticada.
mas plenamente descrita dentro das convenções, tanto da ONU quanto da OEA, inclusive, né, do relatório da Verdade do Brasil. Era isso. Muito obrigado aí, agradeço de modo especial. Eu sou da rede Lofer Nunca Mais, nós devemos estar, no mínimo, com 2 ou 3 representantes lá no evento. Muito obrigado. Obrigado. Não sei se o Frederico vai falar alguma coisa, respondeu. Bom, não sei, foi uma pergunta para mim, né? Olha, eu acho que grande parte já foi respondida, inclusive pelo Biratã. Olha, são dias muito parecidos com os que vivemos no Brasil, onde eu estou de volta, não sei por quanto muito tempo, há 6 meses, o que sucede na Argentina. Não nos iludamos de que os uniformes, as casernas retrocederam. No Chile, você tem, um outro elemento, uma corrupção transversal nas Forças Armadas, na aquisição de equipamento. Você tem uma corrupção generalizada nos carabineiros, escândalos, assim, por exemplo, uma denúncia feita nos últimos anos aponta acho que eram os 12 mil funcionários fantasmas dos carabineiros, foi acobertado durante a concertação. E esperava-se com o estalido social, pelo menos essa foi a cobrança, e aqui termino rápido, que depois da repressão sofrida pelos manifestantes do estalido social, o Boris tivesse a coragem suficiente para fazer uma limpa nos carabineiros. E uma limpa, ou seja, destituir o oficialato comprometido e policiais envolvidos, né, em tortura física, violentação, estupro de mulheres durante as manifestações e tal. E nada disso aconteceu. Então, eu quero dizer o seguinte, eu acho que o Biratã vai concordar comigo, todo isso é um tema de relação de forças, né? E de dar um passo, retrocesso e tal. Eu não tenho eu gostaria muito de apontar uma saída, sabe? Por enquanto, entre aspas. Mas é um jogo permanente de negociação e rearranjo de forças, né? Agora, a sociedade chilena, mesmo votando em candidatos conservadores, mais de 2/3 dela, por exemplo, padece há décadas sob a violência policial. E esse é um item que deveria ter aparecido já entre os êxitos, né, conseguidos pelo governo do Boris, em 1 ano e meio, para encorajar, porque a questão é a seguinte, radicalização da democracia ou retrocesso. O seguinte, são 4h30, já passadinho um pouco, nós temos mais meia hora de reunião, e temos 2 pessoas inscritas, a Angelina e a Ivete. Eu vou passar a palavra para essas 2, e seguramente haverá intervenções também do Frederico respondendo essas intervenções. Tá? E eu acho que não haverá mais espaço para outra fala. Lembro que no próximo sábado é o Biratã que fará a apresentação, tá? Mas isso a Angelina vai também falar no final. Angelina, com você. Então, eu vou ser rapidinho, eu vi que a Leda levantou também a mão para falar. Eu, sendo rapidinha, talvez a gente pudesse juntar as perguntas ou os comentários e aí deixar o Frederico fechar a conversa. Enfim, uma observação, quer dizer, primeiro a questão do Estado plurinacional.
o Chile é provavelmente o país na América Latina mais atrasado em relação à questão dos direitos das minorias. Com Porque certeza. enfim, a questão do Estado plurinacional foi posta pela Bolívia e adotada na Constituição boliviana, mas nos outros países da América Latina, quer dizer, a questão dos direitos das minorias, e particularmente das populações indígenas, ele avançou de uma maneira que não avançou no Chile. O Chile sempre me lembra a França, porque na França é a mesma coisa, entende? Quer dizer, a Europa inteira avança nesse debate e os franceses não conseguem, tá? Então, bom, isso é uma coisa. Eu gostaria, assim, que você falasse, e certamente o Biratã na semana que vem vai falar também, eu suponho. Mas essa questão da Constituinte, porque, evidentemente, essa primeira Constituinte, quer dizer, surgida do movimento, ela foi uma esperança extraordinária. Eu acho que, sei lá, foi o processo constituinte mais moderno, mais, entende? Quer dizer, paritário, uma Constituinte exclusiva, não é? Ou seja, tudo, enfim, foi tudo muito bonito e saído do movimento, né? E ela teve uma característica que foi a força dos independentes, não? Ou seja, os deputados independentes, ela tem uma característica particular, ou seja, em que a questão do debilitamento dos partidos, eu acho que ela já estava posta naquele momento, entende? Quer dizer, isso daí eu acho que seria interessante, porque também é uma característica, eu diria hoje, universal. Eu gostaria que alguém me apontasse um país no mundo em que não haja um processo de debilitamento dos partidos políticos. Mas, no caso do Chile, quer dizer, a força com que os independentes entraram na Constituinte, isso eu acho que foi uma coisa muito particular, entende? Então, bom, um pouco esses dois comentários, eu vou parar por aqui, tá? Eu acho que a gente certamente vai voltar a essa discussão, que me parece fundamental, porque ela define a questão dos dilemas políticos também contemporâneos, né? Ou seja, nós estamos face a uma debilidade na capacidade de ação política da esquerda enfim, das classes populares, digamos assim, que é muito preocupante, evidentemente, né? Muito bem. Ivete. Boa tarde a todas e todos. Eu, um pouco na linha daquilo que o Pisolato perguntou, porque a minha experiência de pesquisa na Operação Condor para a Comissão Estadual da Verdade, onde o meu grupo de trabalho era a Operação Condor, eu pesquisei uma questão que foi muito particular aqui do Paraná, de Curitiba, com a imprensa, com a mídia chilena, com El Mercúrio e um jornal de Curitiba chamado O Dia, que foi ressuscitado para dar notícias fakes, né? Hoje nós diríamos fakes, notícias falsas, de 119 chilenos que desapareceram, se eu não me engano, de Vila Grimaldi, e que foi tratado esse caso em uma revista na Argentina, Leia, e aqui em Curitiba, o jornal O Dia. Então, veja, o Pisolato falava das mudanças, né? E eu costumo dizer que eram as capas verdes e mudaram para as capas pretas, para se dar os golpes, né? E a mídia continua sendo fundamental para esses golpes. As fake news
apareceram como nunca se viu antes. Então, eu pergunto, continuam esses mesmos meios de comunicação no Chile a impulsionar esse anticomunismo e todo esse conservadorismo que a gente tem aqui no Brasil também, em todo lugar a gente está vendo esse crescimento? Essa é a minha pergunta. Obrigada. Frederico. O Frederico está com o microfone. Pode falar. Ivete, a pergunta é sobre o papel da mídia lá no Chile. Tá. Interessante, né, Angelina? A gente conversava 2 dias atrás sobre isso, uma preliminar. Eu conversei com a Angelina rapidamente pelo WhatsApp. Estava tentando fazer uma síntese, Ivete, da minha percepção dos meios de comunicação no Chile. Bom, você tem lá 2 grupos, né, tradicionalíssimos que dominam a imprensa, a mídia escrita, né, que é o grupo El Mercúrio, né, e mais recentemente o grupo La Tercera. São grupos empresariais. Sobre o grupo El Mercúrio, eu escrevi, e foi depois muito elogiado pelo Nassif, pelo Luiz Nassif. Eu publiquei no GGN, alguns anos atrás, vou mandar o link também para a Angelina, para a redistribuição. Eu escrevi um ensaio sobre o papel do grupo El Mercúrio na preparação do golpe, como grupo de mídia, Ivete, financiado diretamente pela CIA. Quer dizer, nós temos nos National Archives de Washington, o Kornblum, ele conseguiu sistematizar toda essa documentação que comprova, antes do Wikileaks, comprova o financiamento do grupo El Mercúrio. El Mercúrio continua sendo um consórcio ultraconservador, com colunistas idem, não é? Agora, com uma particularidade que não existe no Brasil. O grupo El Mercúrio e o grupo La Tercera, ambos têm uma filigranização. Eles compraram ou fundaram jornais regionais em várias cidades do Chile. Então, se reproduz, de certa maneira, o formato El Mercúrio, La Tercera, em jornais regionais, como, por exemplo, La Estrella, em Concepción, por aí afora. E, agora, uma curiosidade, as grandes empresas, esses 2 grupos, não estão presentes na televisão. Aí já existe uma outra configuração. Então, são entre 4 e 5 canais abertos, importantes, né? O Tele13, canal 13, que era da Universidade Católica e que era um canal progressista durante a Unidade Popular, né? Foi comprado por quem? Pelo Luxemburgo, né? A família mais rica do Chile. Depois temos uma curiosidade que escapa, digamos assim, à média dos demais países. A CNN, a filial da CNN no Chile, é o que existe mais progressista. Com o grupo, não é, Birata? Com um grupo de colunistas que... Diferente do Brasil, né? Porque no Brasil eles são completamente diferentes. É verdade. Né? Você tem ali o Daniel Matamala, que é também cronista do La Tercera, que é acusado de comunista, de fomentador do terrorismo e não sei o que mais. E o Matamala é um liberal de centro-esquerda, quando muito e tal. Mas muito curioso isso, o papel da CNN tem sido fundamental no empate entre os canais de televisão. Agora, Ivete, eu vou fazer um diagnóstico que nos entristece a todos, e alguma coisa tem a ver com o Brasil também.
5, 6 anos atrás, se difundiu uma estatística que aproximadamente 60% das chilenas, dos chilenos não entendiam o que liam na imprensa e não sabiam interpretar bulas de remédios. Tá? Bom, eu, quando pego bula de remédio aqui, eu digo, não, preciso de um super óculos para ver, para começar pelo tamanho, né? Mas não era isso que se referia, era a linguagem. Então, há uma perda de domínio da linguagem que encontra a sua aceleração pelo refúgio nas redes sociais. Então, você raramente vai encontrar um chileno lendo jornal, Ivete. Aliás, eu estou falando aqui de Curitiba, para que todos saibam. O meu choque cultural ao chegar aqui, a Ivete sabe disso, foi constatar que aqui, uma cidade de 2,5 milhões de habitantes, não existe mais um jornal escrito. Não existe. Vocês pegam o metrô de Santiago, parece que vocês estão numa nave espacial com centenas de passageiros plugados em aparelhinhos que não conversam mais entre si, mas só estão ali no teclado. Então, a intercomunicação social caiu brutalmente, inclusive intrafamiliar. As famílias sentam à mesa no restaurante, você pode constatar isso de forma dramática em qualquer lugar do Chile, e os 5 integrantes da família começam a tirar seus celulares, não existe mais conversa. Isso... No Rio, essa epidemia chegou também, até na igreja já tem gente com celular. Tocou num ponto muito importante. Tudo isso está sendo capitalizado passo a passo. Assustem-se. Mas esse é o Chile do momento. Vocês vão para Los Angeles, nas profundidades do Biobío, lá para baixo em Aysén, de repente, no Atacama, Igreja Universal del Reino de Deus. E aí, né? Aí você pergunta, sabe de onde vem isso? Não, de Brasil. E aí que pagaram o 10% de seu salário. Não me cuente, sim, lhe cuento. Então, assim, né? Evangélicos ocupando as tribunas e a esquerda, até agora, tem feito vistas grossas. Desculpe, Ivete, mas é por aí. Então, a mídia chilena, no momento, são as redes sociais. Eu não tenho presente aqui a estatística de leitoras e leitores da imprensa, né? Estou falando de imprensa escrita. Eu estimo que deve estar entre 15% e 20% da população com tiragem baixando. Belucci, você está sem o seu microfone. Leda, por favor, você. Desculpa. Ué, eu agora estou ligando meu microfone. Alguém está ouvindo ou não? Agora é a Leda. Agora, é a Leda. É a Leda. Agora, desculpa, eu desliguei por engano. Tá? Eu estudo exatamente desinformação. E há muito tempo, desde antes dos 2000, quando eu comecei a perceber que todos os fantasmas estavam saindo do armário. E eu acompanhei as rádios livres chilenas, sabe essa dos movimentos autônomos, Federico, desde essa época. Porque eu acompanho as radiolivres brasileiras, que falam, que colocam os índios daqui para falar com os índios da Caca, desde Chiapas, desde o tempo de Chiapas, porque meu filho fez a tese sobre Chiapas. sim. Tá? E eu trabalho bastante com o movimento indígena na Amazônia. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, nós estamos vivendo um período terrível no mundo inteiro. Porque eu ligo a televisão sueca, Lavínia, por exemplo, eu vejo as mesmas desinformações que estão aqui. Iguaizinhas. Na Finlândia, igual.
E a gente tem uma grande concentração das big techs, que estão atrás dos nossos minérios, que estão na cordilheira, que estão debaixo das terras indígenas, e que eu tenho várias teses que eu orientei mostrando como o algoritmo impulsiona as notícias falsas. As big techs, que são companhias gigantes e que não são regulamentadas nos Estados Unidos nem aqui, por isso que eu apoio muito o Xandão na história do PL, tá? E ninguém percebeu. Eu comecei a perceber isso no ano 2000. E eu comecei a estudar isso, ver como eles foram ocupando as coisas nos Estados Unidos, como surgiu o Tea Party, como surgiu a Rede Atlas, as redes liberais, e como começou tudo de novo. Eu vi meus pesadelos saindo na rua, e ninguém me ouviu. Ninguém me ouvia, então nem falava nada. Eu comecei a fazer pesquisa. Tá? Os incêndios na Amazônia, até que deu no Bozo, claro que tinha que dar. Mas quando eu vou para o Chile, eu vou para a Suécia, nós já fizemos a comparação com o Orbán. Quando agora essa situação na Europa, a Finlândia entrando na OTAN, a Suécia entrando na OTAN, é inacreditável. Tá? Eu estudo China também, patentes, eu sou de ciência e tecnologia. Gente, nós estamos num mato sem cachorro, mas eu acredito nos movimentos sociais. Muito, eles são muito vigorosos. Agora, o grande problema é que o ataque foi feito no sentido de provocar anomia, acabar com a democracia. A democracia não é funcional ao capitalismo atual predatório e à vida do planeta. E os milionários, o que eles estão fazendo? Eles estão pensando em como que eles vão para Marte. Porque eu estudo os milionários. Eles estão, mas eu juro, eu tenho livros sobre isso. Tá? Comecei, as prisões, por exemplo, toda aquela coisa dos Estados Unidos, da fronteira, aquilo é tráfico de criança, aquilo é para ganhar dinheiro. Estão fazendo o trabalho escravo. Assim como os campos de concentrações nazistas foram trabalho escravo, isso ninguém sabe, o Holocausto, os judeus, mas é trabalho escravo. Todas as grandes companhias estavam nessa, Estados Unidos também, tá? Então, ou a gente combate o lawfare, a guerra híbrida, tá? A gente vai lutar para liberar o Assange, tá? Não estou brincando. Nós estamos no mato sem cachorro, mas eu vou continuar lutando contra tudo isso. Grilagem. É um inferno isso daqui. Continuam matando gente adoidado, não acabou. E o que mais me deu aflição é que as pessoas não percebiam. Eu nunca vou esquecer o Brizola, quando o Brizola disse que o PT era o DN de macacão. Tá? Nunca vou esquecer dele dizendo isso. E foi. E os movimentos de jovens, eles são... Então, uma parte fica progressista, mas eles são anti-instituições. Mas uma parte vira anti-instituição de extrema-direita, ou cai nos braços das igrejas pentecostais. Tem desinformação que eu estudo entre indígenas, dentro do movimento indígena, tem pastores indígenas, tem missões americanas, estou orientando uma tese que vai qualificar essa semana, chama Caleidoscópio Missionário, de como eles vêm entrando no Vale do Javari. Eu trabalho com o Vale do Javari, sabe aquele onde mataram o Bruno e o Dom? É com esses que eu estou trabalhando também. Bem, gente, o que eu queria dizer é que nós precisamos nos unir muito, abrir os olhos, porque nós estamos numa situação muito difícil. Nós precisamos abandonar certas ideias, acreditar nos movimentos sociais, e está havendo uma reorganização mesmo no campo sindical, eles estão aprendendo a usar essas mídias, e a esquerda não sabe usar para nada. Eu só vejo gente de esquerda cair em conto do vigário. Às vezes, quando é meu amigo, eu boto assim no privado, fulano, não joga isso para frente. Isso é isca da direita. Sabe? Não dá. Nós estamos estudando YouTube, todos eles, todas as redes, os TikTok. Esse povo está contra a gente, e eles controlam os algoritmos. E essa internacional de extrema-direita que eles formaram uma internacional. O Bannon, ele era filho de um comunista, Steve Bannon, sabe aquele do Trump?
Ele era filho de um comunista, desculpa que eu estou me alongando um pouquinho. É impressionante como ele formou internacional usando aquelas cartas, parece aquelas cartas do Lenin que a gente lia, lembra quando o Lenin está voltando para a Rússia para formar os soviets? Claro que o Olavo de Carvalho morreu, mas o cara lá, que é o Rasputin, lá do Putin, continua. Nós estamos, ou na América Latina a gente se une, combate o lawfare, para valer, combate as fake news, enfrenta, melhora a comunicação, ou a gente vai continuar esperando, segurando a nossa sombrinha da esperança equilibrista. Nós precisamos fazer isso pelos nossos netos, não é mais pela gente, não. Era isso que eu queria dizer. E eu queria agradecer pela reunião e pela excelente apresentação tua, Frederico, porque eu nunca perdi o Chile de vista. Eu nunca perdi. Eu acompanhei tudo, todos esses anos. E aí eu vi que aqui estavam fazendo a mesma coisa, igualzinha. Com Guedes e tudo. Sinto muito. Tá? Um abraço. Era esse comentário. Obrigado, Leda. Bom, eu vou passar a palavra para a Angelina para fazer os encerramentos, mas ela pode ser que passe aí mais para alguém, ela que vai saber esse laço final, tá? Estou convocando vocês para sábado que vem. Então... Com você. O quê? Não, eu acho que, enfim, nós vamos ter a oportunidade de dar um balanço, mas eu acho que a tarde foi ótima, entende? Estamos encerrando precisamente às 17 horas. Isso aí é realmente uma coisa muito boa e enfim, parabéns para nós. Acho que fomos poucos a intervir na discussão, né, propriamente dita. Isso aí eu acho que a gente vai aprender, né, a fazer melhor, e tudo isso continua a semana que vem, de qualquer modo, com o Biratã, que é o nosso próximo, enfim, nosso próximo animador do debate sobre o Chile, e que vai intervir sobre a experiência de cooperação, não é isso, Biratã, que você está tendo em relação à questão da democracia participativa, que eu acho que é um contraponto muito interessante em relação às questões que a gente está abordando aqui, porque, de uma certa maneira, a questão das formas da democracia, ela teve posta transversalmente, eu acho que a gente vai poder voltar a ela na intervenção do Biratã. Não, inclusive, Angelina, eu tive agora em 21 de abril no Chile, numa jornada de democracia participativa que nós vamos poder debater, com o governador. O Chile elegeu pela primeira vez os governadores, né, que antes era nomeado pelo presidente da República. E o governador de Valparaíso é um companheiro que lutou pela defesa da água pública, né? E fez uma votação extraordinária, e ele quer fazer democracia participativa, não é ligado, ele está na Frente Ampla, mas não é da turma do Boric, né? É uma situação muito interessante aí, nas prefeituras, várias mulheres de Vila Alemana, Vinha del Mar, que ganharam as eleições, são de esquerda, é um processo bem bonito. Legal. Bom, eu queria agradecer, então, em primeiro lugar, aqui ao Frederico, por essa apresentação, e a todos os participantes, viu? Vamos trazer mais gente. Nós estivemos com 29 participantes no máximo aqui hoje, mas quase ninguém saiu, e vamos trazer, creio que vamos chegar a 50 no próximo sábado. Tá bom? Vamos lá. Abraço, gente. Muito obrigado. Parabéns. Um abraço a todos. Abraço Parabéns. a todos. Muito bom. Tchau. Abraço. Tchau. Cuidado com o frio, cuidado com o frio. Um abraço, Frederico. Frederico está bebendo um café. Hein? Você está bebendo um café. Verdade. Estamos te vendo. Biratã. Café com pisco. Sim, um café Biratã, com pisco. o governador de Valparaíso, eu fiz uma entrevista com ele 4 anos atrás,
sobre a perseguição, a ameaça de morte que ele estava sofrendo. Sabe por quê? Ele se insurgiu contra a indústria do abacate. Isso mesmo. O Chile está exportando água. Porque eles estão produzindo abacate na cordilheira, nas pré-cordilheiras, e sugam a água do subsolo. Secando os rios, secando os rios. É. Não, e parabéns aí a essas nossas companheiras ali, a Leda, a Ivete e a Angelina, que foi uma grata surpresa conhecê-las, porque a posição de vocês é muito boa. Tá bom. Angelina, obrigado. Obrigada. Lídia, Frederico, obrigada. Frederico, um abraço. Tchau, Frederico. Tchau, gente. Tchau, um abraço. Tchau a todos. Tchau. 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 Gente, tchau a todos. Foi muito boa. Como é que desliga isso aqui? Você, No embaixo, vermelhinho. Embaixo, se você tem a saída. Aqui, ó. Isso, No telefoninho. já foi. Vermelho. Gracias por la invitación, muchísimas gracias. Desde Buenos Aires, saludos. Recordings. Tá. Como faz?